Graça e paz, queridos. A gente está estudando Hebreus e eu fui tentado a não continuar no texto, porque hoje é Páscoa e a Páscoa tem um outro sabor, né? Mas espera aí. Eu me lembrei do Calvino, João Calvino, que era pregador em Genebra. Ele foi expulso da cidade, as autoridades acharam que ele estava sendo muito categórico com certas coisas e mandaram ele embora. Ele ficou um tempo fora de Genebra e quando ele voltou, ele abriu o texto no versículo que ele tinha parado na Bíblia, porque ele fazia a exposição bíblica de Gênesis e Apocalipse. Então, eu me lembrei de Calvino e disse, mas por que eu vou ter que saltar só porque tem um dia especial? Todos os dias são especiais. Então, nós vamos olhar esse texto com um foco. O foco na ressurreição, na Páscoa, no significado da Páscoa. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 11 a 14. Hebreus 5. 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios, morosos, lerdos em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios básicos, elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nosso querido Pai, és Tu quem falas por meio do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, e que os nossos corações sejam tocados, sejam trabalhados, sejam convertidos por Ti mesmo, para a Tua própria glória por meio do Teu Filho Jesus. É que nós oramos. Amém. Hoje pela manhã eu tive aqui abordando qual das Páscoas nós estamos comemorando. Porque essa data, ela engloba 3 Páscoas. A Páscoa judaica, a Páscoa de Israel, a saída do povo de Israel do Egito, que era comemorado exatamente aqui entre o mês de março e o mês de abril, mais ou menos é aí que começa o mês de Abib, que é a libertação do povo do cativeiro
egípcio. A Páscoa cristã, que é a libertação do cativeiro do pecado e da morte, por meio de Cristo Jesus. A Páscoa de Israel tinha cordeiro, o cordeiro foi morto e terminou numa ceia, o sangue aspergido nos umbrais e o cordeiro comido. A Páscoa cristã também tem um cordeiro que foi morto, mas não ficou no prato e nem ficou na tumba. Ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença. E tem também a Páscoa bizarra e inadequada dessas lendas e fábulas que se misturaram com o cristianismo, que é este pobre coelhinho desovando ovo de chocolate. Essa mistura. E eu falando hoje pela manhã, eu tenho alguns irmãos fora, nós temos uma irmã que mora nos Estados Unidos, que ganhou uma experiência muito sólida na palavra. Ela que era uma líder religiosa, educada no Vaticano, com uma base teológica muito grande, e ganhou uma experiência de sua vida ressuscitada com Cristo. E ela me escreveu assim: querido pastor Glênio, os cristãos americanos foram assaltados ontem com uma decisão pífia pelo atual presidente de que o dia de hoje, domingo, o dia da Páscoa, a Casa Branca não comemoraria a ressurreição. Não haveriam temas religiosos, apenas os coelhinhos, e seria considerado o dia dos transgêneros. As pessoas ficaram revoltadas. Para o senhor ter uma ideia, até a turma do... Eu não vou usar a expressão que ela usou aqui, que eu posso ser cortado. Até a turma do arco-íris na internet discorda do que ele fez. Deus tenha misericórdia. Uma nação que abandona seu primeiro amor não termina bem. Feliz Páscoa, a verdadeira, com muito amor. Entendeu? Você entendeu o que está acontecendo no mundo? O presidente de uma nação que tinha como base os joelhos e foi formada com a Bíblia. Agora, num decreto, decide substituir a celebração da verdadeira Páscoa por um pobre animal que não tem nenhuma relevância nesse sentido. O escritor de Hebreus, ele vem aqui lidando com o sacerdócio de Melquisedeque. Diferente do sacerdócio de Arão. Ele faz esse contraste. E este é uma espécie de parênteses. Ele para de falar daquilo que ele vem falando. O autor faz uma divagação. Ele gostaria de continuar com o assunto do sacerdócio de Melquisedeque em Cristo, mas não pode.
ele está sobre a obrigação divina de repreender seus leitores por sua imaturidade. E você percebe que aí no versículo 11, ele diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Vocês ficaram como que hipnotizados. É uma igreja que está há mais ou menos 40 anos, 30 e tantos anos depois da morte do Senhor Jesus. Era uma igreja de origem judaica e que, por alguma razão, eles estavam retornando, alguns deles, para a velha caixa, para o velho modelo. Parece que Jesus tinha perdido o sabor. Então ele está dizendo, olha, eu estou aqui um pouco impedido. Ele está sob a obrigação de repreender a igreja e, ao mesmo tempo, alertá-los seriamente contra o perigo de se afastarem. A imaturidade espiritual quase sempre acaba desembocando na apostasia. A Bíblia chega a dizer que na liderança você nunca deve colocar um neófito, porque ele pode cair nas artimanhas, nos laços do diabo. Então, é importante que nós fixemos aquilo que é prioritário. Eu já contei aqui há algum tempo a história de uma pessoa que telefonou para a Câmara e queria falar com um deputado corrupto, que é quase pleonasmo. Não chega a ser, porque tem alguns que escapam. Mas um deputado daqueles, eu ia dizer outra coisa, mas também não quero que seja cortado. Mas desses que vendem a mãe e não entregam. E ele telefonou e disse, eu queria falar com o deputado fulano de tal. A secretária responde, senhor, eu lamento, mas o deputado morreu há alguns dias. Ah, ele morreu? Morreu. No outro dia ele liga de novo e fala com a secretária, eu queria falar com o deputado fulano de tal. A secretária disse, senhor, o deputado morreu já há alguns dias. Ah, ele morreu? No outro dia ele liga outra vez. Senhora, eu queria falar com o deputado fulano de tal. E ela responde a mesma coisa, e ele morreu? Morreu. E foi durante a semana toda. E um dia a moça perdeu a paciência e disse, moço, o senhor já vai uma semana telefonando, querendo falar com o deputado, eu já lhe disse que ele morreu, por que o senhor insiste tanto? Ela disse, porque é uma maravilha ouvir essa notícia. É bom demais saber que aquele traste morreu. Mas você sabe o que eu gosto? Eu gosto de falar da morte de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque esse traste morreu juntamente com ele. Porque ele me incluiu naquela morte, para que eu morresse e nunca mais tivesse que ressuscitar com aquela característica de bandido
xingaram Jesus essa semana, dizendo bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Mas, de fato, tem verdade nisto. Não nele, mas em mim que estava nele. Porque ele não precisava morrer, mas eu precisava. Você precisava. Você que é um bandido ético, porque tem bandido do PCC e tem bandido das cúpulas sociais, mas todos nós somos indignos. Tem gente que rouba milhões e tem gente que rouba uma folha de papel e tem gente que é pior, rouba o horário de trabalho na sua empresa, conversando e matando o tempo. Então, eu acho que ninguém escapa da área criminal. Por isso, é um xingamento para a pessoa dele, mas como ele estava comigo, eu posso garantir que bandido bom é bandido morto. E ele fez esta obra maravilhosa. Mas hoje nós queremos ouvir, como diz Paulo, as pessoas iriam ficar atentas ao comichão dos ouvidos para ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos. Eu tenho uma irmã que está em Curitiba, muito preciosa. Tive hoje, por acaso, vendo meu iPad aqui, apareceu o momento do batismo dela. E ela me contou há um tempo atrás, eu andei peregrinando onde pude. Fui para o Tibete, fui para a Índia, andei pelos Estados Unidos, pela Europa, em todos os sistemas, em busca de paz. Caminhei por tudo quanto é movimento no Brasil e fora do Brasil. Ela tem condições. E foi ouvindo esta pregação de que eu não prestava, de que eu era um traste, de que eu era indigna e que eu precisava morrer. Foi ouvindo esta pregação que Deus trouxe revelação ao meu coração. E eu pude crer que a morte de Jesus foi a minha morte. E hoje sou uma nova criação em Cristo Jesus. No dia do batismo dela, estavam dois irmãos nossos, o Hildo e o Fernando, e a Cristina, lá numa fazenda aqui no interior do estado do Paraná. A gente gosta muito de massagear o ego, de achar que todos nós somos bons. Nós somos bons para morrer. E eu gosto dessa ideia do cara que liga para a secretária. Porque eu não gosto daquela ideia do outro deputado. Um casal vai a Brasília e procura o deputado da sua cidade, sua região, e diz: deputado, nós estamos com um problema muito sério no nosso casamento. E a gente tem muito apreço para com o senhor. Nós queríamos fazer um atendimento com o senhor. E ele disse: tá bom, mas eu vou atender separadamente. Primeiro eu atendo ele, depois eu atendo ela. Então ele sentou-se com o marido e conversaram, e o marido desancou a mulher.
disse todos os defeitos que a mulher tinha. Aí foi. No final o deputado disse, você tem razão. Você tem razão. O homem saiu, entrou a esposa. Ela chegou e botou toda a culpa do casamento no marido. E ele ouviu. No final ele disse, você tem razão. Você tem toda a razão. A mulher saiu. A secretária disse, deputado, eu não estou compreendendo o senhor. O marido falou da mulher, o senhor disse que ele tinha razão. A mulher falou do marido, o senhor disse que tinha razão. Eu não estou entendendo o senhor. E ele disse, você também tem razão. É aquele que fica em cima do muro, não toma posição, acha que tudo é normal, que as coisas devem ser assim mesmo. O nosso escritor aqui está dizendo aos crentes daquela igreja a triste realidade de que eles estavam paralisados, haviam sido acometidos de uma paralisia de crescimento. Ouvidos surdos não conseguem receber as verdades profundas. A gente vai ouvindo e vai se acostumando com as coisas. E ali vai se infiltrando uma cultura deste politicamente correto, mas que não tem realidade de vida. Quantas vezes é verdade para nós, como para os discípulos, que o Senhor tem muitas coisas para nos dizer, mas não podemos suportá-las. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 12, Jesus falou isso com os seus discípulos. Evangelho de João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A gente fica achando e fica naquela mesmice, querendo os princípios elementares. Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Vamos ver. Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, quando o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja em Corinto, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele vai descrever aqui a sabedoria oculta em mistério. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles soubessem que Jesus na cruz seria o triunfo sobre o pecado e sobre a morte,
eles jamais teriam crucificado Jesus Cristo. Mas aquele mistério estava oculto. Ninguém sabia. A Bíblia está dizendo que esse mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que coisa preciosa. O que a gente vai tratar? O que é mais profundo do que a obra da cruz e da ressurreição em toda a Bíblia? O que é mais relevante do que isto? Porque aqui que está a nossa carta de alforria, mas nos tornamos tardios, lerdos em ouvir. No versículo 12, ele diz assim, versículo 12 de Hebreus 5. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Leitinho para a criança. Esse ABC. Mas falar da cruz é rudimentar. Meu amigo, isso aqui é o topo. É o topo da sabedoria de Deus. Se os poderosos e os sábios desse mundo soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui está o ápice. Eu concordo com muitos irmãos que dizem que o novo nascimento é o princípio, eu concordo. Mas é um princípio tão alto, porque vem do alto, que não dá para esgotar. É algo tão grande que não dá para a gente tirar tudo. Eu tive esse tratamento lá naquela clínica em Almirante Tamandaré. O diretor clínico me disse: você não tome leite. Leite é coisa para menino, para criança. Você nunca viu um bezerro boi mamando. Só bezerro mama. Ele disse: mas o que eu devo fazer? Tem outras coisas para você comer. O seu estômago não tem uma enzima que... então é por isso que minha digestão fica tão cheia de problemas. Leite. E na vida cristã, por que não cresce? Porque quer ainda os rudimentos. O escritor vai dizer: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Tem muita gente aqui que já tem tempo suficiente para ser mestre, mas ainda estão usando coeiro, estão de fralda. Eu me lembro do pastor americano que estava cansado. Ele estava muito cansado, trabalhou acho que 20 ou 25 anos como pastor.
E ele um dia resolveu desabafar com Deus. E disse: Senhor, eu ando cansado. Eu ando cansado com a sua igreja, eu ando cansado de tirar fralda, eu ando cansado de dar mamadeira, eu ando cansado de correr atrás de criança nesse playground. Crianças que ficam birrentas umas com as outras, crianças que ficam discutindo picuinhas, crianças que já deviam estar crescidos e eu tenho que correr de um lado para o outro, eu estou cansado. E ele foi falando e falando, aí ele disse: naquele dia Deus resolveu falar comigo. Ele disse: você está cansado de quê? Eu estou cansado da tua igreja, do teu povo, esse povo que não cresce. Ele disse: da minha igreja não, porque da minha igreja quem cuida sou eu. Você está cansado do seu ministério, porque você quer fazer o ministério do jeito que você quer fazer. Você está cansado porque você está dando leite para essa turma e quem bebe leite não cresce. É por isso que você está cansado. Você está cansado porque você está preocupado com a visão das pessoas a seu respeito, a respeito do seu ministério. E o Wayne Jacobsen realmente resolveu tomar uma posição e disse: e o que eu faço? E Deus disse: sente-se, e quando eu quiser eu vou te usar. Não faça programas. Dependa de mim. E eu vou cuidar da minha igreja. E eu posso usar você. E disse ele, no seu testemunho, que ele sentou-se. Passou um pedaço daquela noite, depois, no outro dia amanheceu, sentou. Logo depois um telefone tocou. E foi a primeira pessoa que Deus mandou. E Deus foi ensinando a ele como falar a palavra. Põe a minha palavra e deixa que ela é poder. E sabe o que aconteceu? Ele conta no livro dele: eu nunca mais parei, mas eu nunca mais cansei. Eu trabalho muito mais do que antes, mas não eu, a graça de Deus em mim. Você entendeu? A gente fica às vezes preocupado porque a Rod e a Evode, e Sintique, a Rod, Evode e a Sintique, que eu já estou botando a Rod, que não tem nada a ver com a história. Ficou parêntese aqui. O pastor estava pregando, já estava assim da minha idade, e estava esquecendo as coisas. E ele estava pregando e disse: Mateus subiu na árvore e Jesus ia passar ali. E o Mateus era pequenininho e subiu na árvore. O outro dizia: Mateus não, Zaqueu. E ele foi repetindo Mateus, quando chegou numa hora ele disse assim, Jesus chegou da árvore e disse: Mateus, desce desse lugar, porque esse lugar é do Zaqueu. Assim estou eu botando a Rod aqui no lugar da Evódia e da Cinti, que as duas mulheres preciosas da igreja de Filipos estavam se engalfinhando por preferências. Porque um podia ser arminiano, o outro é calvinista, um é uma coisa, outro é outra, um tem uma tendência. E Paulo diz: mulheres, para com essa besteira. Eu rogo a Evódia e rogo a Síntica que pensem concordemente no Senhor. Vocês são meninos. Outro dia alguém disse: pastor, o senhor precisa conversar com essas fulanas e fulanos. Meu filho, já passou o meu tempo de usar aquelas roupas de
de orfanato, de aquelas... Vamos crescer, povo. E quando é que a gente vai crescer? Quando nós tivermos a dimensão da Páscoa, da ressurreição. De não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós tivermos essa dimensão, acaba as picuinhas, as questiúnculas, essas coisinhas que não edificam. Então, o escritor estava aqui dizendo... Cada um, ensine a cada um. Cada um ensine o outro na reciprocidade. Vocês precisam ser mestres. É verdade que Deus chamou uns para serem mestres, no sentido total. Mas nós precisamos aqui fazer um pedido. Você que tem um pouco mais de maturidade espiritual, que já cresceu um pouco, compartilhe com alguém. Não é ser discipulador em si, mas ser no sentido de ensinar as coisas fundamentais do Senhor. Como é a nossa conversa quando nós estamos com outras pessoas? Quais são os assuntos que passam por nós? São essas coisas triviais e vulgares ou tem alguma coisa a mais? Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que muitas vezes nesse processo nós temos a tendência de vincular o aluno conosco. Paulo, que estava saindo de Éfeso depois de um período de pastorado lá, e ele diz assim em Atos capítulo 20, os versos 29 a 30, ele fala sobre isso. Eu sei. O que você sabe, Paulo? Eu sei. O que você sabe? Que depois da minha partida, Atos capítulo 29, capítulo 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O apóstolo estava sabendo que naquela igreja de Éfeso que ele fundou, tinha lobos. E que esses lobos estavam no meio da liderança. Não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Pastor Glênio, o senhor não me conhece, mas eu sou seu seguidor. Como é assim? Eu sou seu seguidor. Eu sigo o senhor no Instagram, no Vale Estreito. Digo, meu filho, por amor de Deus, caça outro melhor para seguir. Não seja meu seguidor. Siga aquele que eu estou apontando, que é o Senhor Jesus Cristo. Seja discípulo dele. Isso não é jogo de como é que eu vou dizer? Essa tática. Não é. Estratégia. Marketing. Eu sei. As pessoas se afeiçoam naturalmente aos outros. Mas não é a nós que você tem que afeiçoar-se. É ao Senhor Jesus Cristo. É a Ele. Certa ocasião, Moody era um homem de 2,5 metros, pesava 140, 150 quilos. Era um homem realmente forte.
Ele estava num trem lá na região de Chicago e havia um bêbado. Ele estava andando, acho que era com Torrey, A.R. Torrey, um pregador presbiteriano. Eles estavam conversando e aquele homem percebeu, bêbado, percebeu que estava ali, aqueles dois. Ele reconheceu o Moody e começou assim: "Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador." O Moody falou: "Cala a boca, seu bêbado." Um homem daquele tamanho, falando: "Você está blasfemando do nome de Jesus." E aí o bêbado disse: "Mas eu sou seu discípulo. Foi você que me converteu." O Moody disse: "Com certeza fui eu, porque se fosse Jesus, você não estava desse jeito." Irmãos, só a Páscoa pode nos tirar do pódio, pode nos tirar da posição. Ser mestre no sentido de trazer para o outro o quanto de Jesus eu tenho, o quanto de Jesus é para mim. Eu sou limitado, mas eu tenho um pouco dele, do conhecimento dele, e isso eu tenho que passar. É isso aqui que eu vejo. Nunca foi da intenção de Deus que esta obra do discipulado fosse limitada a poucos. Mas cuidado com aquele que vive precisando de leite e não de alimento sólido. No domínio físico, uma criança que nunca passa do leite para os alimentos sólidos, ela fica prejudicada. Há também uma forma de crescimento de atrofia no reino espiritual. O versículo 13, os crentes, aqui nós lemos ainda: "Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança." Não vai, fica ali, na mesma tecla. Não evolui. E no versículo 14, ele vai dizer, o alimento espiritual, né? Ele vai dizer assim: "Mas o alimento sólido é para os maduros, para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal." Eu vou terminar dando um exemplo bíblico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. No capítulo 4, os versículos de 3 a 7. Lá no Gênesis 2:9, Deus botou as árvores e botou uma árvore tipológica chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. No contexto aqui de Hebreus, o que é bem e o que é mal? O que essa pessoa sabe discernir, não somente o bem, mas também o mal? Então, nós vemos aqui uma coisa. Caim é o filho do Deus me ajudou. Quando Eva engravidou-se do seu marido Adão e teve o filho, ela diz uma coisa: Deus me auxiliou, Deus foi meu auxiliar. Essa é a teologia perigosa. Deus te ajude, meu irmão. Eu não quero Deus me ajudando. Eu quero Deus me conduzindo. Eu quero Deus me guiando.
Deus te ajude, eu dou uma chance para Deus. Ele é meu coadjuvante. Ele é meu parceiro, mas não a totalidade. O que aconteceu na vida do Caim? Aconteceu que no fim de uns dias, algum tempo, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ele não é fruto, ele não é filho da ajuda de Deus. Ele é uma dádiva de Deus. Ele é um dom de Deus. Ele é um presente de Deus. Um é uma conquista, tanto é que a mãe botou o nome de Caim, que é uma espécie de flecha de conquistar. Abel é uma dádiva, é um presente. E aqui nós temos exatamente a divisão do mundo. Nós estamos entre a religião do suor e do esforço e o evangelho da graça de Deus. E aqui ele diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A oferta de Caim é a oferta do esforço, do suor. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. É a oferta da meritocracia. É a oferta daquilo que você labuta para conquistar. E isto cheira o cheiro do pecado. O cheiro do suor. Não que na graça não se sua, mas o suor da graça não tem o cansaço e não tem o sabor o sabor do você se sentir de jactância. De jactância. Veja que o que eu fiz. Agora aqui no versículo 6 e 7 entra o bem e o mal. Então lhe disse o Senhor, disse a Caim: por quê? Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Por que que você anda mal-humorado? Por quê? Porque a religião deixa normalmente as pessoas com esse mau humor, com essa sensação de tenho que fazer mais para... O que aconteceu, Caim? Aí o verso 7, que para mim é a chave para entender isto. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Eu vou agora tentar dar uma pequena interpretação de como eu entendo, mas eu não entendo porque eu entendo, mas porque homens de Deus me ajudaram a entender esse versículo. Se procederes bem, quem foi que procedeu bem, que foi aceito? Abel. Por que ele foi aceito e ele procedeu bem? Por que ele procedeu bem e ele foi aceito? Uau, que auditório é esse? Ainda está nas coisas elementares? Por quê? O que foi que Abel trouxe para o Senhor? Trouxe uma parte do rebanho, ele trouxe um sacrifício. Tem gordura. Para ter gordura tem ali sangue. Trouxe sacrifício. O que ele trouxe? Que oferta foi essa que ele ofereceu?
Para onde é que essa oferta estava apontando? Para o Calvário, para Cristo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Abel não foi aceito? Se você proceder bem, será que você não vai ser aceito? Se porém procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Que pecado? Onde é que estavam as ovelhas no tempo de Caim e Abel? Onde elas dormiam? À porta da casa. Quem é aquele que, não tendo pecado, se fez pecado por nós? A ovelha está aí, meu filho. E cumpre a ti oferecê-la. Se você oferecer, você será liberto de sua autossuficiência. Bem é evangelho, mal é religião. Bem é o que Deus faz por nós, mal é o que nós fazemos que não alcança a plenitude de Deus. Caim só tinha que chegar na casa dele, pegar uma ovelha, levar para o altar, oferecer a ovelha e ele seria liberto. Isto chama-se obra do Calvário. Porque ninguém é salvo em qualquer tempo que não seja ou pela sombra ou pela realidade de Cristo Jesus. Não existe salvação fora dele. Esse texto só se explica mediante a Páscoa. Não tem outra explicação. Ah, Caim, se eu pudesse te convencer que o seu problema era você, autossuficiente, e agora fica aqui com você. Meu irmão, como é que você está? Achando-se a última bolacha do pacote? Achando-se o tal? Eu queria que você parasse e contemplasse. Cristo morreu e ressuscitou para me levar a morrer e ressuscitar juntamente com Ele, a fim de que Ele seja a minha Páscoa, a minha vida, a minha realidade espiritual. Isto é o bem. Agora, se você e eu vivermos tentando tirar mérito de nós, isso é muito cansativo. É muito cansativo. Não é verdade, meu irmão? Muito cansativo. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ainda meia boca. Cristo ressuscitou. Celebre a ressurreição de Jesus Cristo.